ao nosso conteúdo sobre imperialismo no continente africano, né? Então, vejam só, eu trouxe aqui a imagem da dominação do rei Leopoldo sobre o Congo, né? Essa charge famosa, mas a gente vai comentar ela no decorrer do conteúdo. Então, nós continuamos falando sobre imperialismo, a busca de matérias-primas nos continentes pobres e a exploração, né, nesses continentes, bem como o processo de aculturação forçada, né, por meio desse neocolonialismo, essa nova forma de colonização nos continentes como a África, a Ásia e a Oceania. Hoje vamos nos deter ao conteúdo na África. Então, vamos começar pelo Egito, o famoso canal de Suez, que é um importante posto, né, de navegação, um canal que foi construído para que não fosse mais necessário contornar o continente africano e chegar à Ásia, né? Então, o canal de Suez, ele liga a África, a Ásia e a Europa pelo mar Mediterrâneo. E nós temos aqui uma imagem da época da construção da barragem do Rio Nilo, né, a Siut, no Egito, em meados de 1890. Os colonos britânicos, que são os ingleses, trouxeram consigo novas tecnologias para adaptar o espaço africano às suas necessidades imperialistas. O canal de Suez, né, esse canal tão importante até os dias de hoje para o comércio, ele liga, como eu disse a vocês, a Europa, a Ásia e a África. O Egito foi um protetorado inglês, ele pertencia à Inglaterra, né? Quando foi instituída uma monarquia, mas mesmo após a instituição da monarquia, o novo governo ele manteve essa ligação, né? A continuidade da interferência inglesa no Egito. Gerou a Revolução de 1952, que culminou na proclamação da República do Egito. Mas o que eu quis trazer aqui para vocês é a importância do canal de Suez até os dias atuais, né? Porque boa parte dos produtos que são comercializados no mundo vem por meio de navios, né? E nesses navios estão os containers com as mercadorias. Para manter o imperialismo, as nações europeias, não só as europeias, como também mais tarde os Estados Unidos e o Japão também nessa corrida imperialista, né? Eles tinham em comum acordo interesses na exploração desses protetorados, tanto na África, na Ásia e na Oceania. E uma das grandes ferramentas que institucionalizou, que trouxe como algo legal essa exploração imperialista, foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim ela foi convocada pelo alemão Otto von Bismarck, né, ou Otto Bismarck, como é conhecido. Essa conferência ocorreu em 1884 e até fevereiro, né, também houve várias reuniões em 1885 na Alemanha. E ela teve a presença de 15 países, sendo que desses 15 países, 13 eram países europeus e que votaram, né, a favor da exploração e da dominação dos continentes pobres e da anexação de territórios que nós chamamos de protetorados nesses continentes pobres, em várias nações africanas, como o Congo, por exemplo. E eu trouxe essa reportagem para vocês entenderem na prática como isso, né, funcionou, a exploração do belga Leopoldo II, né, que recebeu essa possessão, esse protetorado do Congo, e ele agia com atrocidades, com muita violência, com muita maldade para poder obter o marfim e a borracha, que eram as principais matérias-primas. E tudo isso só foi possível por meio da Conferência de Berlim, que lhe deu a possessão desse território africano. Então, eu trouxe aqui, responsável por um dos atos mais horrendos do imperialismo belga, o rei, né,
o monarca, que era Leopoldo II, que a gente começou o slide com aquela imagem, com aquela charge, promoveu uma atroz empreitada no país africano. Mesmo assim, se tornou um dos menos falados genocidas da história. Por que genocida, né? É a morte de pessoas, de gente, né? Então, por meio de amputações, que eu vou trazer a imagem a seguir para vocês, por meio de assassinatos, de estupros, de sequestros, eles sequestravam o membro de uma família para poder, ele, enquanto não trouxesse a matéria-prima do marfim, a matéria-prima necessária dos interesses belgas, eles ficavam em cativeiro, eram sequestrados e depois levados, né? E só poderiam retornar quando trouxesse para poder voltar para o seio da sua família. Então eram muitas formas de violência para fazer valer a sua vontade. Aqui está a charge do início do capítulo. Nós temos aqui também a imagem de pessoas amputadas, né, que perderam seus membros nessa exploração, principalmente na exploração do marfim. E aqui nós temos a representação do Leopoldo II, né, como uma cobra, esse que achava que estava recebendo um território como uma pequena fazenda e não uma nação que precisava de cuidados, né? E enquanto isso ele mandava era explorar de maneira violenta a população local na África. E aqui é um congolês, né, sendo espremido por Leopoldo II. O marfim, só para lembrar, né? O marfim é aquela matéria-prima da presa do elefante, né? Por exemplo. E aqui nós temos também como eles agiam bem semelhante. Eu vou fazer uma analogia, uma comparação com a igreja, né? Os jesuítas aqui no Brasil, né? Quando quiseram catequizar os indígenas, que foi um processo de aculturação, onde destruía a cultura local do nativo e impunha a sua cultura, né? Então nós temos aqui as justificativas etnocêntricas para o imperialismo, ou seja, os europeus se achavam superiores, o povo dito civilizado, e que eles tinham o direito de impor a sua cultura, a sua religião, as suas afirmações políticas, né, em relação ao povo que estava sendo explorado e dominado, né? Então, o continente africano ele tinha presença da cultura muçulmana, né, da cultura islâmica, e o europeu não, ele queria difundir sempre a religião monoteísta do catolicismo, por exemplo, né, do protestantismo. Então, essa dominação e o menosprezo das culturas locais, a gente chama aí desse processo etnocêntrico, né? Porque no centro estava a etnia e a cultura europeia se sobrepondo à cultura local do africano. As suas ideologias europeias estavam em primeiro lugar. E a resistência, ela aconteceu, claro, o povo local ele tentou resistir ao domínio dos europeus, né? Por exemplo, nós tivemos a resistência Nandi, né, na invasão ao Quênia, à região onde hoje é o Quênia, né? A invasão dos ingleses, dos britânicos, ela foi tentada a ser expulsa pelos povos locais, pelos clãs locais, pelas famílias locais, que são esses clãs. Os Nandis fizeram forte oposição à construção de uma ferrovia que passaria por seu território. Tentaram também, né, fazer a organização de exércitos locais para conter. Lutaram cerca de 7 anos contra essa dominação. Mas em 1905 seu chefe foi assassinado e a resistência não teve força para expulsar os ingleses, os britânicos. Tivemos a resistência Zulu. Os Zulus habitavam a região norte da atual África do Sul, ou seja, no sul do continente africano nós temos hoje a África do Sul, e ali era habitada pelos povos Zulus, que também tentaram resistir na Batalha de Nzandiluanda.
Os ingleses, porém, atacaram novamente o território Zulu, saindo vitoriosos na Batalha de Ulundi, em 1879. Novamente a gente vê aí que o povo africano tentou resistir, mas não conseguiu, né, vencer, e foram impostos à dominação dos ingleses. Podemos dizer que teve uma pequena vitória aqui pelos povos etíopes, né, comandados pelo imperador etíope Menelik II. E com essa história, né, está representada aqui na imagem de Menelik, na estátua, na qual Menelik II procurou manter sua influência por meio da ampliação de territórios. Com um exército de 70 mil homens, em 1886, Menelik II venceu os italianos, os europeus italianos, que tentaram anexar a Etiópia. Com a vitória, Menelik II conseguiu o reconhecimento da independência etíope pelas próprias potências europeias. Então, resistir é necessário, é preciso. Não há mudança se não houver resistência. E lá na Europa nós tivemos alguns movimentos também, né? Lembra da Revolução Francesa em 1789, com os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade que levam as cores da bandeira da França? Já na época do imperialismo, os franceses, com o mesmo ideal de igualdade, liberdade e fraternidade, eles criaram a famosa Comuna de Paris. O que foi esse movimento que durou 2 meses, chamado Comuna de Paris? Em 28 de maio, o governo francês enviou tropas formadas por soldados franceses e alemães para invadir Paris e sufocar os revolucionários. Mas vamos lá, aqui nós temos um documento histórico, né, da época da Comuna de Paris, da proclamação aí da Comuna, onde eles escreveram o seguinte: eleição não só para os cargos governamentais, como também para os cargos militares, administrativos e judiciários do Estado. Mandato imperativo, revogável a qualquer momento pelos eleitores, dissolução do exército permanente e criação de uma milícia operária, transferência de inúmeras outras tarefas do Estado para a população trabalhadora organizada, salário dos funcionários públicos não superior ao salário médio dos operários. A Comuna foi o governo mais barato da história, ou seja, foi um movimento liderado por operários, né? Por trabalhadores que queriam mais direitos. São essas e outras medidas que configuravam a democracia do novo tipo, que combinava democracia representativa com democracia direta, e representava o início do processo de extinção da burocracia e do próprio aparelho do Estado, como aparelho especial colocado acima da sociedade. Ou seja, eles queriam uma república de fato mais democrática, com representatividade principalmente dos grupos operários, dos trabalhadores. Mas o movimento foi sufocado e só durou 2 meses, a Comuna de Paris, e ocorreu na época do imperialismo europeu. Bons estudos, até a próxima, que falaremos a seguir no próximo vídeo sobre o imperialismo na Ásia e Oceania.